Olá, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, comigo está tudo bem. E a palavra de Deus continua sendo lida e sendo manifestada em nossos corações. Eu agradeço a Deus por sua vida, por você estar aí acompanhando. Hoje nós vamos para Romanos capítulo 6. Vamos orar? Senhor, é bom estar na tua presença e é bom meditar e ler a tua palavra. Mas é melhor ainda quando o teu Espírito nos ajuda na interpretação, Pai. Não nos deixa só, que o teu Espírito nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Romanos 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo novamente? Paulo lembra que no capítulo 5 ele falou sobre pela morte de um só homem veio o pecado, mas o sacrifício de um só homem veio a justificação, veio a redenção. E que este segundo homem, que é Jesus Cristo, ele é muito superior. E se o pecado abundou, a graça superabundou. E aí ele fala o seguinte, bom, então qual é a conclusão? Eu vou pecar para que a graça superabunde? Jamais. Não vou. Por quê? Porque eu morri para o pecado. Em Cristo Jesus eu morri para o pecado. Ou ignoramos que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte. Esse batismo aqui não é o batismo de água, mas é o mergulho que se dá em Cristo Jesus e o mergulho que Jesus dá em nós. Nós fomos crucificados juntamente com Ele. Então estou morto para o pecado. Portanto, fomos sepultados com Ele na sua morte por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma nova vida. E é por isso que o batismo nas águas, ele é uma simbologia desse mergulho que se dá em Cristo Jesus. O batismo nas águas é uma manifestação pública daquilo que já aconteceu dentro de mim. Eu já morri para o pecado, agora eu estou tornando público. Para céu, para terra, para principados, para potestades, para anjos, para demônios, para quem quer que seja. Eu estou tornando público que agora eu sou alguém morto para o pecado e vivo para Deus. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Aqui ele está começando a mostrar essa velha natureza morta em Cristo Jesus, crucificada com ele, esse homem que foi herdado de Adão, morrendo em Cristo Jesus, sendo através da simbologia do batismo, tornando pública esta manifestação de arrependimento e de novidade de vida. E agora uma pessoa totalmente diferente, que não tem prazer no pecado, mas que vive para Deus. Portanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele, e nem sobre nós também. Por quê? Porque a vida eterna veio até nós em Cristo Jesus. Nós morreremos fisicamente, mas isso aqui, o meu corpo, não sou eu. O meu eu realmente está abrigado aqui no corpo, mas o corpo é daqui e vai ficar aqui. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado, todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal,
que eu estou falando, corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. O pecado, ele é influenciador. O pecado, ele é extremamente fascinante, né? E ele pode dominar a gente, né? Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Eu não devo ceder, entregar o meu corpo como instrumento para o pecado, porque eu morri com Cristo. Eu fui sepultado com Cristo e eu ressuscitei com Cristo para uma nova vida. Então não tenho mais prazer em estar emprestando os meus membros para o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Tudo que há em nós agora vive e existe para glorificar a Deus, para exaltar ao Senhor. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não vamos nos entregar ao pecado. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Ora, se você se entrega ao pecado, empresta seus membros ao pecado, você fica servo do pecado, escravo do pecado. E se você entrega o seu corpo e a sua vida para a justiça, para a lei de Deus, para a graça de Deus, para a bondade de Deus, tudo o que há em você deve servir juntamente e igualmente para o reino de Deus. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino a que fostes submetidas. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Agora você é servo da justiça. Essa palavra escravo da justiça não é que a justiça te escraviza. É no termo de servo. Você era servo do pecado e agora você é servo da justiça. Obedece à justiça. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravo da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Paulo está dizendo, eu estou falando assim porque antes vocês se entregavam a todo tipo de devassidão, a todo tipo de pecado, e se entregavam mesmo. Agora, a partir de agora, vocês entregam tudo que há em vocês, o sentimento, o intelecto, a alma, o espírito, o corpo, tudo para a justiça de Deus, para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estavais livre em relação à justiça. E que fruto colhestes? Então das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Qual é o fruto de se entregar ao pecado? Morte. Morte. E quantos de nós não nos envergonhamos hoje por ter outrora entregado o nosso corpo ao pecado? Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Uma hora que você foi liberto do pecado e tem o seu fruto e você foi feito agora servo de Deus, todo o teu frutificar e toda a tua vida, ela deve ser para a santificação e por fim a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem peca tem um salário, quem peca deliberadamente. Não é questão de nós ainda continuamos pecando, é claro. Nós ainda continuamos seres no nosso corpo mortal, pecamos, mas não temos mais prazer naquilo. Não somos mais escravos do pecado. E quando pecamos, nós temos um advogado que intercede por nós. O salário do pecado é a morte. A morte é o pagamento pelo pecado.
Mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse foi Romanos capítulo 6. A gente se encontra amanhã. Até lá.